Para Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Faz um tempo que eu venho pensando em falar sobre um assunto e como vários assuntos que eu penso em falar não tem nada a ver diretamente com arte, às vezes eu me podo um pouco. Essa é a vantagem de fazer Veda, que a gente tem uma liberdade maior. Pensei em falar um pouco sobre segurança intelectual com vocês. Lisiane Andrioli Daniele, que é uma inscrita aqui do canal, mandou algumas perguntinhas para o vídeo que teremos do Vratatá Responde e ela falou para eu falar sobre segurança intelectual. Eu tentei aqui construir algumas reflexões sobre a segurança intelectual. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala em insegurança de uma maneira mais geral, né, é que todos nós somos inseguros. A nossa sociedade, ela vive da nossa insegurança. A insegurança faz com que o capital gire, a insegurança faz com que o mundo continue sendo do jeito que ele está e que algumas pessoas estejam lá em cima e outras pessoas estejam lá embaixo, para lá do baixo. E isso não vai mudar. O que a gente pode mudar é a nossa percepção e a nossa relação com esse mundo, com esse sistema que a gente vive. Quando a gente se convoca a pensar sobre isso, a refletir e a tentar ressignificar, a nossa relação com o mundo fica muito, mas muito melhor. Toda vez que alguém coloca a gente para baixo, que alguém faz com que a gente se sinta seguro, que a mídia deixa a gente se sentir insegura, alguém tá ganhando com isso. O capitalismo tá aí todos os dias para dizer para você que você é um fracasso, que você é ruim e tudo que você precisa consumir para ser menos fracassado, para ser menos perdedor na vida. Eu vou falar um depoimento bem pessoal, tá? Porque eu acho que quanto mais a gente trabalha com a vida real, melhor é, porque eu sou real e eu sempre fui uma pessoa muito insegura em vários âmbitos, mas pensando na questão da insegurança intelectual, isso foi uma coisa que sempre me abalou profundamente. Toda vez que eu ia para uma roda de conversa, toda vez que eu ia começar um workshop, toda vez que eu ia começar um processo novo de ensaio, de uma peça nova, eu via as pessoas ao meu redor como se elas fossem o suprassumo da inteligência, como se elas tivessem todas as referências do mundo, tivessem lido todos os livros do mundo, visto todos os filmes do mundo, e aquilo ia me retraindo, porque eu não tinha aquela bagagem toda. Eu nem tinha como ter aquela bagagem toda por uma série de fatores, porque a minha vida era outra, as minhas vivências eram outras, os meus interesses talvez fossem outros, né? Eu sempre me colocava muito para baixo e aí eu não me manifestava publicamente, eu não dava as minhas opiniões publicamente, porque eu achava que a minha opinião ia ser menor, a minha opinião não era tão inteligente, eu não levantava a mão para falar alguma coisa, para colocar algum pensamento, porque eu achava que o meu pensamento ia ser só mais do mesmo, ou que não ia agregar na discussão. Fui percebendo que, na verdade, era tudo meio que uma farsa. Você vai aprofundando as discussões com as pessoas, você vai conhecendo as pessoas mais profundamente, e aí você descobre que ninguém é tão letrado assim, aí você descobre que aquela pessoa tem um autoconhecimento num determinado assunto, mas que ela não tem um autoconhecimento num outro assunto. E também você descobre que algumas pessoas elas têm um autoconhecimento acadêmico. Nas questões práticas da vida, das relações humanas, essa pessoa é um fracasso. Como que a gente pondera? Porque é importante a gente ter uma segurança intelectual para nossa autoestima, mas a vida, a experiência, tudo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia é tão importante quanto. A troca de experiência entre as pessoas ela é muito enriquecedora. A relação entre as pessoas é tão importante quanto ler um livro. Então não adianta você ter lido todos os filósofos e teóricos e na relação humana você ser terrível, você não conseguir se relacionar, você não conseguir olhar nos olhos. As pessoas hoje em dia têm aquele hábito de ficar no Instagram vendo aquelas fotos maravilhosas, né, daquelas mulheres lindas, perfeitas, que não tem rugas, não tem celulite, vivem em umas casas maravilhosas. A gente fica cultivando, né, cultuando essas pessoas que fazem um Instagram maravilhoso. O meu Instagram é uma bagunça, gente. Enfim, meu Instagram não é parâmetro desses Instagrams maravilhosos. Eu nunca tive o hábito também de ficar vendo muito esses Instagrams assim que são maravilhosos. Eu acabo seguindo os Instagrams de pessoas que falam de literatura, de cinema. E aí teve um dia que eu comecei a entrar em agonia, porque eu sigo tanto o Instagram literário
que eu comecei a falar assim, gente, mas eu não li nem 5% desses livros todos e eu tô começando a ficar angustiada porque eu preciso consumir mais, eu preciso ler mais, eu preciso correr atrás, eu preciso correr atrás, eu preciso correr atrás. E aí eu comecei a ficar agoniada e eu falei assim, cara, eu critico tanto as pessoas que ficam vivendo em função de um Instagram mentiroso, né? Não mentiroso, mas esse Instagram, assim, que é fora dos padrões, né, normais. E eu tô aqui me alimentando de uma coisa no Instagram que vai ser muito fora da minha realidade, que eu não vou conseguir ler todos esses livros do mundo, de fato, e eu também não vou conseguir ver todos os filmes. E aí eu parei de seguir alguns Instagrams, porque eu não queria mais ficar me martirizando com isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a construção que a gente faz de heróis e de heroínas na sociedade. O tempo todo a gente tá criando heróis, já repararam como a gente tá criando o tempo todo? A pessoa é muito importante porque ela é professor da Universidade de Harvard, e aí aquela outra pessoa é maravilhosa porque ela tem 5 milhões de seguidores no YouTube. Elas são realmente as donas da verdade? Não são! Criar heróis não significa que a gente não possa admirar pessoas. E a gente tem que pegar essa admiração que a gente sente, eu acredito nisso, né? Posso estar errada. Essa admiração que a gente sente pelo outro e falar assim, nossa, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que ela tem de bacana para me ensinar? E aí a gente tratar essa grande referência que a gente tem em relação a essa pessoa, mas como uma troca. Porque essa pessoa sabe muito sobre uma coisa, mas eu também sei muito sobre outras coisas. Quais são as suas preciosidades, as coisas que você sabe muito e que você gosta de ensinar para o outro? Eu tive muita dificuldade no começo de tratar o meu canal aqui no YouTube como um canal de arte, como um canal que eu fosse falar de literatura, de cinema, que eu fosse trazer as minhas poesias, que eu fosse trazer as poesias das outras pessoas, porque eu via esses canais literários na internet e eu falava assim, nossa, mas elas sabem tanta coisa e eu não sei nada. E tudo é uma construção, tudo é um aprendizado, dia a dia a gente vai aprendendo. A partir do momento que eu falei assim, dane-se, eu vou falar sobre isso porque é disso que eu gosto, talvez eu nem tivesse tanto conhecimento e talvez eu nem tenha ainda tanto conhecimento, mas eu dei o primeiro passo. É isso que eu quero? É disso que eu gosto? Deixa eu dar minha opinião, deixa eu falar o meu ponto de vista. Eu também sou importante para a construção desse mundo, dessa obra. E só para finalizar, há um tempo atrás eu fiz alguns cursos, alguns workshops com uma atriz francesa chamada Eve, e ela faz parte de uma companhia de teatro parisiense que chama Teatro de Soleil, que não é o Circo de Soleil, é o Teatro de Soleil, que é um trabalho bárbaro, que é dirigido pela Ariane Muschini, que é uma diretora fantástica. Mesmo que você não goste de teatro, vale a pena pesquisar sobre a obra dessa mulher, que ela é bárbara. E eu lembro que tinha uma coisa na oficina dela, que era assim, a gente ia fazer umas improvisações e tinha um palquinho que ela montava com uma cortina. Então as improvisações começavam atrás da cortina, quando abrisse a cortina a cena começava. E ela sempre perguntava quem que vai ser o cortineiro de agora. E no começo ninguém queria ser cortineiro e ir lá e abrir a cortina, sabe? Aí ela falou assim, por que ninguém quer ser cortineiro? Por que você não quer abrir a cortina para o seu companheiro fazer a cena? Por que não? Todo mundo é importante. Quando o cortineiro abre a cortina para o outro fazer a cena, se ele não abre a cortina com convicção, se ele abre a cortina meio mole, se ele não abre a cortina, a cena não acontece. O cortineiro é tão importante quanto quem está ali em cena, como protagonista. Eu nunca vou me esquecer disso, porque a gente tem mania de colocar sempre os outros como protagonistas e a gente se colocar ali como coadjuvante. Só que o coadjuvante, ele é tão importante quanto o protagonista. Se não tem ali o contrassenso, não existe relação, não existe vida. Então a gente não pode se sentir menor que o outro porque o outro está como protagonista ou porque o outro tem mais conhecimento daquela coisa em relação a você, porque você sempre vai ter alguma coisa para agregar. Você sempre vai ter uma história para contar. Quando vier aquele presságio da insegurança, respira e fala assim, peraí, onde que eu posso agregar aqui nessa situação? Eu talvez não saiba isso tão bem, mas eu posso vir a saber. Gente, não sei se esse vídeo ajudou de alguma forma. Na verdade, quando eu faço um vídeo para vocês, eu também me ajudo, porque é um autoconhecimento. Vocês têm muita insegurança intelectual? Como que vocês se portam diante das situações? Sempre é um prazer conversar com vocês nos comentários, então me contem aí.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, até amanhã já e tchau!